Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em João, glória, o 13 e o 7. João, o 13 e o 7. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 3 louvores para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? João 13 e o 7, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que eu e você não entende o que você estamos passando agora, mas amanhã eu e você vamos entender. Que eu e você não questione, que você não murmure, que você somente adore, porque enquanto você adora, Deus trabalha. Aleluia, aleluia. Eu você não tem que entender não, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque a gente tem que passar pela tempestade, pelo deserto. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque muitas das vezes você não quer passar pela provação, pelo deserto. Mas a gente tem que passar, meus irmãos. Porque ele venceu, nós também vamos vencer. Porque muitas das vezes você quer desistir. Por tão pouco, você quer desistir. Mas a gente tem que passar, meus irmãos, pelas aflições, pelo deserto, pela tempestade. Aleluia, que é para nos ensinar, nos amadurecer. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Por isso que você tem que passar, porque é permissão de Deus. Que é para nos ensinar, nos deixar mais forte. Para quando vem a luta, quando vem a tempestade, né? E você está de pé, firme e forte, na presença dEle. Porque muitos, meus irmãos, ficam se perguntando, se questionando. Por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Porque é permissão dEle. Aleluia. Porque Ele tem que ensinar-me a você, meus irmãos. Porque a gente tem que passar. Tem que passar pelo processo, né? Para ver o propósito. O processo dói, machuca, mas nos ensina. Porque para você ver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. Mas muitas das vezes você não quer viver, não quer passar pelo processo, mas quer viver o propósito. Mas tem que passar pelo processo, meus irmãos, primeiro, para ver o propósito. Porque a dor pode, né, tá grande na minha tua vida, né? Mas a promessa vai ser bem maior. Porque jamais nosso Deus vai permitir que você passasse por dor em vão. Se eu e você estamos passando por dor, por luta, pela tempestade, pelo deserto, agradeça ao Senhor. Porque a promessa vai ser bem maior na minha tua vida. Porque não tem vitória sem luta não, meus irmãos. A gente tem que passar pela luta para ter a vitória. Mas saiba de uma coisa, que a vitória vai ser bem maior. Que a promessa vai ser bem maior do que toda a dor que eu e você passamos. Aleluia. Porque jamais, meus irmãos, nosso Pai ia permitir que você sofresse, que você sentisse dor em vão. Aleluia, aleluia, aleluia. O que está por vir, meus irmãos, na minha, na tua vida, o que Deus vai fazer na minha, na tua vida, não se compara não, meus irmãos. O que você passou. E você não vai nem lembrar de toda a dor, de todo o sofrimento. Porque o que Deus vai fazer na minha, na tua vida, meus irmãos, aleluia, 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 aleluia. E você não vai nem lembrar. Porque vai ser tão lindo o que Deus vai fazer na minha, na tua vida, que você não vai nem lembrar. E você vamos agradecer a Ele. E você vamos dizer, meu Deus, valeu a pena eu passar por toda a provação, por toda a luta, por todo o deserto. Porque agora eu entendo, Pai. Porque muitas das vezes você quer entender. Mas que você não quer entender, meus irmãos. Que você somente adora Ele, faça a vontade dEle, faça o querer dEle. Porque amanhã você vai entender por quê. Agora eu entendo, Pai, por que tanta luta, por que tanta prova, por que tanta perseguição. Aleluia, por que tanta calúnia. Aleluia. Mas que você, meus irmãos, permaneça firme. Que você não questione, não murmure. Somente faça a vontade dEle, somente adora Ele, faça o querer dEle. Porque amanhã eu e você vamos agradecer Ele por tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. E que você não quer entender, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque muitas das vezes a gente quer entender, né? A gente fica se perguntando, por quê, meu Deus, por quê, por quê? Porque a gente é ser humano, porque a gente é falho. A gente se pergunta por quê. Mas amanhã eu e você vai entender por quê. Amanhã eu e você vamos agradecer a Ele. Dizer, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que eu passei. Agora eu entendi por quê. Porque a promessa é bem maior na minha tua vida, meus irmãos. A vitória vai ser bem maior na minha tua vida. Que você se prepare para viver o novo de Deus. Porque tem coisa boa chegando para a tua vida. Aleluia. Porque tudo que você passamos, meus irmãos, e não negamos o nome dEle. Tudo que você passamos, estamos de pé, firme e forte. Que você se prepare. Porque está chegando coisa boa para mim e para você. Tem coisa boa chegando, meus irmãos. Por isso que a fúria do inimigo foi grande na minha tua vida.
Por isso que foi muita perseguição, muita calúnia. Porque o inimigo sabe que tem coisa boa chegando para você. Porque ele sabe que você passou por tudo e não negamos o nome do Senhor. E quando você passar por tudo, meus irmãos, e não nega o nome dele, ele chega para surpreender-me a você. Ele chega para dizer, meu filho merece que eu, né? Aleluia. Faça o que ele tanto me pediu. Porque ele passou por tudo e não negou meu nome. Ele passou por tudo e está de pé. Mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo com pouca força. Foi obediente a mim, fez a minha vontade, mesmo correndo perigo. Não negou meu nome. E eu me agrado desse. Que por amor a mim, passa, né? Passa por tudo e permanece de pé. Passa por tudo e não nega o meu nome. E continua falando do meu amor. Porque pelo amor do nosso Pai, meus irmãos, nós vamos ser odiados. Nós vamos ser caluniados. Nós vamos ser defamados. Aleluia. Nós vamos ser até jurados de morte, meus irmãos. Pelo amor do nosso Pai. Porque nem todo mundo, meus irmãos, né? Aleluia. Gosta do Senhor. Porque muitos falam da boca para fora que gosta do Senhor, mas não gosta. E quando aí você fala do Senhor, nem todo mundo gosta. Mas que você fale, meus irmãos. Que você não tenha medo. Quando Deus mandar você falar, que você fale. Que você abra a boca e fale o que Ele manda. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele vai na tua frente. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer ouvir o que Deus quer falar. Tem pessoas que só querem ouvir o que convém para elas. Mas quando Deus mandar você falar, que você fale. Que você nunca negue o amor dEle. Aleluia. Porque Ele conta com os corajosos, meus irmãos. Os covardes e medrosos que voltem. Aleluia. Porque quando Deus quer usar a você, é eu e você. Que você não fuja. Que você entregue o que Ele manda. Porque tem que ser o que Ele quer falar, meus irmãos. Porque quando Ele manda, Ele não permite que nenhum mal toque em você. Quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele vai na tua frente para nos proteger. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Quando Ele sabe que Deus quer usar você para entregar algo, né? Ele se levanta. Aleluia. Mas Ele se levanta, mas só para cair, meus irmãos. Porque ninguém pode calar a tua voz, não. Ninguém pode calar um verdadeiro adorador. Porque Deus escolheu a você. Deus ungiu a você. E ninguém pode calar a tua voz, não. Porque muitos se incomodam, meus irmãos, com a tua voz. Mas que você não cale, meus irmãos. Quando Deus mandar você falar, que você fale. Que você abra a boca e fale desse Deus maravilhoso. Fale o que Ele fez na tua vida. Aleluia. Fale que Ele cura, que Ele liberta e que Ele salva. Aleluia. Porque Deus escolheu a você, meus irmãos. Ele conta comigo, com você. E que você nunca tenha medo. Que você não se acovarde. Que você nunca se envergonhe de ser usado por Deus. Porque muitos, meus irmãos, não quer ser usado na rua. Quando Deus quer usar na rua, muitos não querem ser usados. Mas que você, meus irmãos, essa tarde se permita ser usado por Ele. Onde quer que Ele queira usar você, que você se permita ser usado. Aleluia. Aleluia. Porque é como Ele quer, meus irmãos. Ele usa você onde Ele quer. Aleluia. E que você se permita ser usado. Que você não se envergonhe. Sinta orgulho de ser usada por Ele. Aleluia. Sinta orgulho, meus irmãos. Aleluia. Porque é muito fácil pular dentro da igreja. Marchar, pular, entregar. Quero ver na rua. Nem todos têm coragem de entregar o que Deus quer na rua. Tem vergonha. Mas que você não se envergonhe, não. Porque quando você vivia no mundo, você não tinha vergonha. E por que agora vai ter vergonha? Tenha não, meus irmãos. Entrega o que Ele manda. Fala o que Ele manda. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele coloca a palavra na tua boca. Não é o que você quer falar, não. É o que Ele quer falar. E quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser dar credibilidade, que dê. Aleluia. Aleluia. Porque muitos não dão, meus irmãos, credibilidade. Muitos não acreditam. Mas é com Ele, Deus. Que você faça a nossa parte. Entregue o que o papai manda. Aleluia. Aleluia. Porque Ele conta com os corajosos, meus irmãos. E quando Ele manda você falar, Ele nos protege. Ele nos livra. Aleluia. Que você não tenha medo, não. Porque o inimigo está aí para intimidar-me a você. Para colocar medo em mim você. Para que você não abra a boca e fale do amor do Senhor. Mas que você não tenha medo, não, meus irmãos. Deixa o inimigo que vai tratar com ele é Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através dos louvores. São três louvores. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportar, vai até pensar, vai em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido?
A depressão te afastou dos teus amigos e nem força você tinha para orar. Mas escuta o que eu vou te falar, é Deus te escondendo. Esta frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Em tu processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova sua fé, mas no processo mostra que contigo é. Em tu processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova sua fé, mas no processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Oh, glória! Deus, Ele cuida de mim e de você, meus irmãos. E todos aqueles, meus irmãos, aleluia, que achou que Deus não era na tua vida, vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus vai fazer na tua vida, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia. E todos aqueles, meus irmãos, que achou que Deus não era na tua vida, vão ter que ver que Deus é na tua vida. Porque Deus vai mostrar para todos aqueles, aleluia, que pensou que Deus não era comigo com você. Aleluia. Aleluia. Vão ter que ver, meus irmãos, que Deus é comigo com você. Aleluia. Aleluia. Porque Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer, meus irmãos, não tem ninguém que impeça. Porque nessa tarde Deus já arrancou todo impedimento do meio do teu caminho, todo entulho, toda legião, toda entidade. Para mim você passar e cantar o hino da vitória. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque muitos se colocam no meio do teu caminho, como pedra de tropeço e não quer sair. Aleluia. Mas já saiu, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus já arrancou. Porque ninguém pode pedir não, o que Deus tem na tua vida não. Porque o que Deus tem na tua vida tem que se cumprir. E não tem ninguém que impeça. Aleluia. Não tem ninguém, meus irmãos, que impeça. Porque muitos querem impedir, mas não pode não. Porque quando Deus determina, está determinado. Quando Deus decreta, está decretado. E não tem ninguém que peça os planos de Deus na tua vida. Não tem ninguém que possa frustrar. Porque Ele vai cumprir na tua vida. Porque Ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E Ele vai cumprir. Que você somente descanse, se aquiete. Porque Ele vai cumprir, meus irmãos. Na tua vida. Aleluia. Ele vai cumprir. Porque os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Quando Ele promete, Ele cumpre. Porque é no tempo dEle. Porque primeiro Ele nos prepara. A preparação dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Porque muitos não querem passar, meus irmãos, pela provação. Não quer passar pelo deserto, pela tempestade, mas quer viver o propósito. Mas para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Aleluia. Quando você passa, meus irmãos, aleluia, e você vamos viver. E porque você passou por tudo, aleluia, chegou o meu tempo de viver o que Deus nos prometeu. Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que peça. Ninguém, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus vai cumprir na tua vida. Ninguém pode pedir, ninguém. Aleluia. Que eu e você somente descanse e se aquiete. E vá dormir tranquilo. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpreender a você. Porque o que você não pode fazer, só Ele. E Ele vai fazer, meus irmãos. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Aleluia. Porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Aleluia. Mas que você confie. Que você comece a olhar com os olhos da fé. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Ele vai cumprir. Porque chegou o meu tempo de viver. Porque não vai ser mais adiado, não. Porque chegou o tempo de você viver o que Deus nos prometeu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Tempestades e bonanças, não temo mais
ondas e ventos, o que pra mim era impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Ah, está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Confia, descansa, oh aleluia. Confia no Senhor, meus irmãos. Vai dormir tranquilo, porque Deus já providenciou um sorriso para mim e para você. Porque chega de tristeza, aleluia. Chegou meu teu tempo de sorrir, de se alegrar no Senhor, aleluia. Porque para tudo é um tempo, meus irmãos. E chegou meu teu tempo de se alegrar, de ser feliz, de viver o novo de Deus, aleluia. Viver uma nova história, aleluia. Porque Deus vai fazer, meus irmãos, eu vou ser feliz, aleluia. Porque Ele já providenciou um sorriso para mim e para você. Coloca um sorriso no rosto, meus irmãos, aleluia. Porque tem coisa boa chegando para mim e para você. Porque Deus vai fazer, aleluia. O que você tanto quer, o que você tanto deseja, aleluia, aleluia. Então começa a sorrir, meus irmãos. Chega de tristeza, porque tudo que o inimigo quer ver é você triste, é você abatido. Mas nessa tarde, meus irmãos, coloca um sorriso no rosto, se alegra, porque chegou o meu tempo de se alegrar. Chega de tristeza, se alegra no Senhor, aleluia. Oh glória, aleluia Senhor, oh glória, aleluia Jesus, aleluia, aleluia Senhor, oh glória, aleluia Deus, aleluia, aleluia. A irmã Tatiana vai louvar mais um para encerrar. Isso aqui eu nunca louvei, meus irmãos, mas quando Deus manda, né, é o que Ele quer. Não sei, né, a letra não é direito, mas eu vou cantar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Aleluia, aleluia. Não olhe para a voz, meus irmãos, medite na letra do louvor, porque eu creio que Deus vai falar com vocês também. Não sei a letra, mas, né, eu creio que, né, Deus vai me ensinar, né? Deus é aquele que capacita a gente. Ô, glória. Ele não está atrás de voz bonita, né? Ele está atrás de verdadeiro adorador. Ô, glória. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Oh, glória, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, glória, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Se alegra, meus irmãos, se alegra, porque o Senhor nessa tarde vai fazer você se alegrar. Se alegra, meus irmãos, Senhor. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer a sua voz, tremer a sua voz. Nessa tarde, meus irmãos, as trevas vão ter que correr da minha da tua vida. Aleluia, aleluia. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Oh, aleluia. Todos aqueles que não
deu nada por mim, por você, meus irmãos, vão ter que ver que Deus é na tua vida. Vão ter que ver que o Deus que você serve é grande. Eu e você somos pequenos, mas o Deus que você serve é grande. E todos aqueles vão ter que ver que não deu nada por mim, por você, vão ter que ver que Deus é na tua vida. Porque nosso Deus é grande, meus irmãos. O que você não pode fazer, Ele faz, porque Ele é grande. Aleluia, aleluia. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, aleluia. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, aleluia. Três se formam em um filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Aleluia, Senhor, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, glória a ti, Pai, aleluia, Senhor, oh, glória. Sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, quão grande é meu Deus, aleluia, tão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Aleluia, Ele é grande, meus irmãos, aleluia. Oh, glória, aleluia, Senhor, aleluia. Nosso Deus é grande, meus irmãos. Nosso Deus é o Deus do impossível. Eu e você somos pequenos, mas o Deus que você serve é grande. E o que você não pode fazer, Ele vai fazer. E todos aqueles, aleluia, que não deu nada por mim, por você, vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, aleluia. Vão ter que admitir que Deus é na tua vida. Aleluia, oh, aleluia. Porque nosso Deus é grande, meus irmãos. Nosso Deus é Deus do impossível. O que você não pode fazer, Ele faz. Mas que você confie. Aleluia, que você creia. Porque nosso Deus é grande, meus irmãos. Ele é grande. Aleluia. Ele é grande. Eu e você somos pequenos. Eu e você não somos nada. Mas nosso Deus é tudo. Ele é grande. Aleluia. Aleluia. E o que você não pode fazer, Ele faz. Mas aí você tem que crer, confiar, descansar. Aleluia, aleluia. E nunca duvide, meus irmãos, do Deus que você serve. Porque tudo é no tempo dele, porque para tudo é um tempo determinado. Aleluia. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. O que Ele promete, Ele cumpre, porque é no tempo dele. Que você somente descanse, confie, se aquiete, não se precipite. Aleluia. Tenha paciência. Aleluia. Espere com paciência, porque Ele está chegando para socorrer-me a você. Ele está vindo ao meu teu encontro. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Aleluia. Mas que você descanse, confie e se aquiete. Vai dormir tranquilo. Porque Deus é Deus de surpresa. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é grande, meus irmãos. Aleluia. Ele é grande, meus irmãos. É grande. Nosso Deus é grande. Aleluia. 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 E que você nunca duvide. Aleluia. Porque quem dá a última palavra na tua vida é Deus. O homem pode dizer que não, a mulher pode dizer que não, mas quem dá a última palavra é Deus, meus irmãos. Porque nosso Deus é grande. Aleluia. Ele é grande, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde. Esse último louvor, meus irmãos, eu cantei. Mesmo sem saber a letra, mas eu cantei. Oh, glória. E creio que o papai falou com meus irmãos, através dele também. Aleluia. Porque Deus não está atrás de cantor. Deus está atrás de verdadeiro adorador. Não é porque eu não sabia a letra que eu nem deixar de cantar. Cantei, né? Mesmo errado, mas cantei. Mas eu creio que Deus falou com meus irmãos através desse louvor também. E quando Ele quer, é o que Ele quer, porque Ele que manda. Oh, aleluia. Porque nossa vontade é muito fácil de fazer. Mas a dele, né? Nem todo mundo quer fazer.
Mas é a vontade dele que prevalece na minha tua vida. Porque ele que manda, ele que desmanda. Aleluia, aleluia. Mas que você obedeça, que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz dele, porque ele fala. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque ele fala, meus irmãos. Muitas das vezes você não quer dar ouvido à voz dele, porque a gente quer fazer o que a gente quer. Mas não é o que você quer, não. É o que ele quer, porque ele que manda. Porque vocês somos vasos. E ele que é o oleiro. E é a vontade dele que prevalece na minha e na tua vida. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? E só até aqui. For pouco, a irmã Tatiana, querida, a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E a todos uma ótima tarde.